Mas agora concernente à questão Laodiceia. Quem é Laodiceia? Laodiceia também é uma cidade da Ásia Menor, que no ano 60 AC, que ele chama e eu chamo AY, antes de Yahushua, essa cidade teve um terremoto e foi quase toda destruída. Foi daí que os imperadores proporam dar uma renda à liderança dessa cidade para que ela se restabelecesse. E seus líderes orgulhosos, porque ela era uma cidade veraneio, uma cidade muito bonita, uma cidade que chamava a atenção de todos, aonde muitos iam ali, até atrás de curas, porque tinha fontes térmicas. Era uma cidade, digamos assim, tipo Salinópolis, onde as pessoas querem passar as férias. E ali ela juntava muito dinheiro, arrecadava muitas rendas. Laodiceia tinha fontes térmicas. A dificuldade de Laodiceia era a água potável, porque era uma água que vinha a céu aberto por dutos e ela se tornava caudalosa. Esse é um motivo do autismo. Diz: estou a ponto de vomitar, comparando assim o ministério com a água morna de Laodiceia. E o orgulho que tinha aquela liderança em apresentar aquela cidade. Era uma cidade muito bonita, porém, isso, hoje lá em Laodiceia só tem ruínas. Então a apresentação dessa cidade para o último período, ela foi comparada exatamente por causa do orgulho da liderança de Laodiceia. Os discípulos do período último, chamado Laodiceano, quando Yahushua foi atrás deles, para falar para eles continuar com a mensagem do Ide por todo mundo, falar das boas novas, foi o que eles responderam para ele lá em Apocalipse 3,17. Nós somos ricos e abastados, de nada temos falta. Essa é a comparação que ele faz com a administração de Laodiceia. Foi o que eles disseram aos Césares: não precisamos da ajuda de vocês, nós somos ricos e abastados. Nós temos muito dinheiro no cofre, não precisamos da ajuda de vocês. Era para reerguer a cidade. Então, o ministério sétimo dos discípulos de Yahushua também responderam a ele com essa mesma arrogância e prepotência. Foi aí que o Salvador disse: vocês são cego, pobre, nu e miserável. Aconselho que de mim comprem ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, colírio para os olhos. Vocês estão cegos. E abandonou eles, tá? Foi aí que esse ministério ficou no abandono. Mas o Altíssimo ainda colocou uma profetisa para profetizar no período laodiceano. E hoje os adventistas vivem dizendo que Ellen White é profetisa da igreja adventista. É mentira. Ela profetizou exatamente para esse ministério. Mas depois da rejeição deles, a doutrina de justificação pela fé, lá em Minneapolis, Minnesota, no ano de 1888, num concílio que teve, onde ela levou dois jovens, um chamava-se Jones e o outro Wagner, e eles levaram a mensagem de justificação pela fé para aquele ministério, e o ministério rejeitou, e ela aconselhou eles: aceitem essa mensagem, pois ela é vinda de Yahushua, e eles rejeitaram e extraditaram tanto ela como os jovens, que era para não insistir com eles. Eles mandaram para a Austrália, os jovens eu não sei dizer para onde eles mandaram não. Porque Ellen White, ela tinha um grupo à parte da igreja adventista, tá? Ela era uma profetisa e trazia as mensagens. Agora ele dizer que ela é profetisa da igreja adventista, isso é mentira, tá? Ela é profetisa do sétimo período. Quem aceitar as profecias vindo por ela enrica, porque são profecias ricas mesmo. Reformam em todos os aspectos. Inclusive essa aqui, a justificação pela fé, que nós sabemos qual é ela. Então veja bem, esse período chamado período laodiceano, as pessoas acreditam que é uma igreja que tem lá em Laodiceia, porque ele diz que é uma igreja. E nenhuma dessas citação de igreja, tá, teve uma igreja
poderosa, como ele diz, a não ser um ministério sofrendo perseguição, tá? Esse ministério era morto pelos romanos, perseguido pelos sacerdotes. Quando Shaul, qual é chamado de Paulo, se converteu, ele estava perseguindo exatamente esse povo, perseguindo os Yahudins, seguidores do Mashiach. Foi na estrada de Damasco que Yahushua foi ter com ele. Todo mundo sabe disso, está lá em Atos 10. Então a perseguição era acirrada, tá? Paulo, como eles chamam, que é o Shaul, o nome dele, de perseguidor passou a ser perseguido porque se converteu aos Yahudins. Então, essas histórias são fatos, eu não falo de mentira. Então esse negócio de dizer igreja lá em Filadélfia, igreja, era um grupo perseguido, sofrido, vivendo as mais tenebrosas perseguições e sendo mortos, tá? Embora eles hoje sejam consagrados como os mártires, têm salvação por certeza, morreram pelo nome sagrado de Yahushua Homer Ushihai. Esse é o nome, nunca foi Deus, nem Jesus, nem Cristo, menos ainda o tal de Espírito Santo, viu? Tudo que eles aplicaram vem do sistema católico pagão, que jogou dentro para que eles, ao se venderem, eles largaram todos os princípios doutrinários que foi ensinado por Yahushua Homer Ushihai. Esses princípios eram para ser ensinado aos sacerdotes na sinagoga, eles rejeitaram. No livro de Yahuhanan, João, como eles chamam, no capítulo 1, versículo 11, ele diz: eu vim para os meus me rejeitaram. E ali houve exatamente uma divisão entre Yahudins. Todos eles eram Yahudins e não judeus. Judeu é um nome já comprado, é um nome que vem de Roma, do paganismo de Roma. Então, nós precisamos saber aonde estamos pisando. Você sabe quem é Laodiceia? Laodiceia é exatamente uma igreja? Ou Laodiceia é o último ministério hoje com o nome de Adventista do Sétimo Dia? A igreja mais organizada do mundo, mas todavia, para não ser perseguida, se vendeu ao papado. É o protestantismo na forma maçônica, tá? Cheia de maçom poderosos. Maçom da cabala negra, maçom da cabala branca, como a gente sabe, os dois chifres. Todos coordenando a questão monetária, tá? Não dá nada para ninguém, tá bom? Porém, se aceitar os seus princípios, a esses eles enricam. É desse jeito na maçonaria. Quando eles fazem a proposta para alguém e essa pessoa aceita, eles se tornam ricos. No sistema religioso, eles enricam quando viram pastores. É assim que é. Então veja bem, quem é Laodiceia? Você sabe quem é Laodiceia? Se você quiser saber quem é Laodiceia, entre lá no YouTube, no Google, e digite lá que você quer saber quem é Laodiceia. Você vai encontrar exatamente uma cidade marítima em ruínas. Não tem mais nada em Laodiceia a não ser ruínas. Como é chamado de igreja laodiceana, deveria nos dias atuais ter realmente uma grande igreja organizada em Laodiceia. Mas o período laodiceano é só o nome. Essa igreja mundial, que é os Adventistas do Sétimo Dia, muito bem organizada, né? Porém, só serve para quem? Para a grande família pastoral. Não vai nem o irmãozinho lá atrás de ajuda porque não tem, tá bom? Especialmente nos hospitais, nos colégios. Se você quiser botar seu filho, tem que botar ele como escravo. Nos hospitais tem que fazer um chororô muito grande para ganhar uma injeção, tá? Muitos já ganharam injeção para a morte. E assim consecutivamente. Então, queridos, quer saber quem é Laodiceia? Vamos estudar. Laodiceia tem carta de salvação? Tem não. Laodiceia tem carta de perdição. Amós 5, versículo 2, ele diz: caiu a virgem de Elxuru, deitada está em sua terra. Embora lá esteja dizendo Israel. Israel é o nome pagão, que é a nação
dos Yahudim ganhou ao trair o Mashiach. Agora eu digo para vocês, quem é Laodiceia? É a igreja adventista? Sim, é a igreja adventista. Onde está a sede dessa igreja nos dias atuais? Lá em Silver Spring, Estados Unidos da América do Norte. Isso é apontado por algum profeta, meu amigo? Sim, o profeta Cozoquiúlio, o qual é chamado de Ezequiel, capítulo 8, você lê e vê ele falando das duas apostasias, apontando para Yahushua Alaim, no tempo ainda que a adoração ao Altíssimo estava lá, daquele lado lá, na sinagoga, pelos sacerdotes. E depois ele aponta para o lado norte e mostra como está o ministério de Laodiceia. 25 homens, mais um ministério, que é o ministério da mulher. Hoje dentro da igreja adventista até pastora tem. Tá? Coisa que esse ministério não foi fundado por Yahushua Homer Ushihai. Esse ministério é fundado pelos 3 estudos, tá bom? Teologia, filosofia e psicologia. Daí que vem os pastores. Yahushua nunca citou o nome de pastor. Apesar de ter um texto lá dizendo que ele escolheu uns para doutores, outros para pastores, é mentira, que lá é paganizado. Ele não escolheu ninguém para pastor, mas ele escolheu 12 homens aos quais colocou o nome de discípulos, tá? Foi esse o nome que ele colocou nele, meus discípulos. 12 homens, esse ministério não passa nem para mais nem para menos. Sempre que morria um, era votado para colocar outro no lugar. E assim foram 7 períodos, estamos no último. O último apostatou 100%. E Ahu-Hanan, João, como ele chama, no capítulo 17, no versículo 6, quando ele viu a situação desse ministério, diz uma mulher montada na besta, né? O mensageiro diz, por que tu te admirou? Vem, eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que conduz a mulher. A mulher citada ali é o mesmo ministério dos 12, apostatado, vendido para o papado, tá? E a besta é o papado. Então tá bem claro. Mas eles inventaram a mentira danada dizendo aí que o Apocalipse apresenta 2 igrejas, uma igreja, a igreja adventista, Apocalipse 12, 17, e a outra igreja, lá de 17, 4, 5, é exatamente o catolicismo. E eu afirmo a você que a igreja citada dentro do Apocalipse só tem uma, é a protestante. Exatamente, a adventista do 7º dia. Essa é a religião protestante, tá? Que se vendeu para Roma. Montada, a palavra montada na besta significa coordenada pelo papado, governo mundial. Muita gente não sabe, mas o Papa, ele é o governo mundial, ele não é um sacerdote. É as pessoas que não sabem. Apocalipse 13, versículo 2 diz que ele é semelhante aos governos anteriores. Boca como de... pés como de urso, boca como de leão e etc, etc. Aquilo ali é a representação ecológica, tá? Como o papado trabalha unido a outra besta, que é os Estados Unidos, eles têm uma águia como símbolo ecológico. Aí você pega Apocalipse capítulo 12, versículo 14, e vê a mudança do ministério quando veio para a região dos Estados Unidos da América do Norte. A mulher, ou seja, o ministério recebe as 2 asas da grande águia. Asa em profecia significa velocidade, rapidez. Aí diz, e voou para o deserto. O deserto é exatamente Estados Unidos da América do Norte. E a profecia é bem clara em citar isso aí, tá? Então, ali foi que o protestantismo foge da Ásia Menor, foge do comando do dragão imperial, os imperadores, tá? Coordenados pelo espiritismo religioso da perseguição mortal, e vem exatamente cair na mão da besta, do papado fanático, mentiroso, que transformaram as histórias verdadeiras de Yahushua Homer Ushihai em histórias de Jesus, Maria e todos os santos. Foi eles que fizeram essa molecagem. Pegaram os discípulos de Yahushua do período de Éfeso e colocaram como liderança do catolicismo apostatado. Botaram nome diferente neles, nome de São Paulo, São Pedro, São João,
São Judas e daí por diante. É uma paçoca, é uma mentira danada, uma parafernália. E o protestantismo, ao se vender, também aceita essas imundícias. Está dentro da Bíblia pagã católica, João Ferreira de Almeida, e está dentro da Bíblia pagã do protestantismo adventista do sétimo dia. O nome dos santos. Santo é uma palavra que deriva de Satanás, porque no original essa palavra deveria ser kadosh, mas é aplicada como santo. Espírito, como ele diz, Espírito Santo, é uma palavra que se apregou a ela ao espírito de demônio. Espírito deriva de demônio, não tem nada a ver. Então veja bem, eles colocaram um texto paganizado dizendo: se você pecar contra o pai ou o filho, você poderá obter ainda o perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você está ferrado. Aquilo ali tudo é mentira, tudo é safadeza do diabo para enganar exatamente, se possível, os próprios eleitos. Então, caríssimos, temos que estudar, tá, com profundidade para poder entender a palavra.